vai deixar esta obra de meu Deus, é a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Graças a Deus. Um abraço especial aí a todos os irmãos do Ministério Deus em Cristo. Parabéns por mais um ano. Um abraço especial ao nosso Bispo Crésio, pastora Cida e todos os pastores, obreiros, líderes e membros desta igreja, deste ministério. Deus abençoe a todos. Amém? E nós queremos deixar aqui o nosso abraço dos nossos irmãos aqui de Bragança Paulista, parabenizando este ministério pelos seus 37 anos de vitória que o Senhor nos tem concedido, e esse trabalho não vai parar até o dia que Jesus vier nos buscar. Parabéns a todos nós. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui nessa noite, aqui tá noite, para dar os meus parabéns para o nosso ministério, que está completando mais um ano de vida. Eu louvo a Deus pelo nosso ministério Deus em Cristo, aonde eu fui alcançada pelo Senhor, né? Embora já conhecedora da palavra desde a infância, mas foi no ministério Deus em Cristo que verdadeiramente, né, eu fui alcançada para a salvação. E eu me lembro como se fosse hoje, né, em novembro de 1988, quando eu conheci o ministério Deus em Cristo, e a minha vida mudou completamente, né? Ali eu tive um encontro real com o Senhor, eu fui alcançada pelo Senhor e tive uma mudança de vida, irmãos, que até hoje, né, eu posso dizer que aquele dia que eu entrei naquela igreja, ele faz parte de todos os meus dias, porque foi através daquele dia que tudo começou a mudar, né, na minha vida, apesar de adolescente, mas já com a vida meio perturbada, né? E o Senhor me resgatou, o Senhor tinha um plano na minha vida. E foi ali na Clotilde Macedo, né, que o Senhor me alcançou, me levou até ali. E nós fomos tocadas, né? Eu, minha irmã Selma, Madalena, mais algumas jovens que foram com a gente, nós fomos tocados de uma forma sobrenatural, né? Que igreja diferente, que povo diferente, né, que abraçava, que beijava, que amava, né, que nos acolheu assim de uma forma tão sobrenatural. E nós lá no culto, o primeiro dia, né, ainda o pastor Valdir anuncia, tá conosco aqui a Andréia, a Selma, né, e nós achamos aquilo assim tão diferente de tudo que a gente já tinha vivido, né, falando em igreja, e a gente se apaixonou por aquele lugar, não paramos mais de ir. E o Senhor foi transformando a nossa vida, né? O Senhor foi mudando a nossa vida, né? E os irmãos nos acolheram de uma forma tão tremenda, né? Irmãos tão queridos, né? Nos acolheram, nos ajudaram a crescer na fé, nos ajudaram a estar firme nos caminhos. E hoje eu louvo a Deus, né? Por fazer parte desse ministério, né? Nesse ministério eu fui alcançada para a salvação, nesse ministério eu casei, nesse ministério eu tive meus filhos, nesse ministério eu estou até hoje e até o dia que o Senhor aprover, né, estamos aqui servindo a Deus. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que tudo isso que nós estamos vivendo vai passar e nós vamos ter a oportunidade, sim, de fazer a nossa festa, de celebrar, né, a nossa festa, porque o Senhor, Ele é bom, né? A palavra fala que há um tempo para todas as coisas. Nenhum de nós prevíamos o que viveríamos agora em 2020, né? Mas, né, lá na ilha o nosso tema era Maravilhosa Graça e nós temos vivido todos os dias das nossas vidas muito mais do que antes somente pela graça. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, eu louvo a Deus pela vida dos pastores, pela vida dos irmãos, pela vida de cada igreja, né? Cada irmão que tem contribuído para o reino de Deus avançar. Né, muitas pessoas já passaram por esse ministério e eu tenho comunhão com alguns pastores que já foram desse ministério e que hoje têm as suas igrejas, têm os seus ministérios e têm ganhado almas, têm ganhado vidas. Irmãos, o propósito é que o reino de Deus avance, é que o reino de Deus cresça, né? É para isso que nós somos chamados. Então nós louvamos ao Senhor por esse ministério que foi aberto pela vontade de Deus e ele permanece aberto pela vontade de Deus. Então louvo a Deus por ele, louvo a Deus pela vida do Bispo Clésio,
Louvo a Deus pela vida da pastora Cida, né, que tem aí sido a nossa cobertura espiritual, né? Louvo a Deus pelo pastor Valdir, que nos ajudou a permanecer firme nos caminhos do Senhor, que até hoje, né, é o meu, né, eu falo para ele que eu fico só sugando, né, porque tem, né, muito para dar a gente a nível de ensinamento, e eu creio em nome de Jesus que o Senhor só tem a acrescentar nas nossas vidas, né? Louvo a Deus pela vida do Bispo Luizinho, que fez meu casamento, né? Então, graças a Deus, esse ano completei 30 anos de casada, né? Através da bênção do Bispo Luizinho, a bênção de Deus. E louva a Deus, né? Pela vida da pastora Silmara, pela vida da pastora Roseli, do pastor Eurípides, que são irmãos que têm acrescentado no reino de Deus. Cada um dos irmãos, os obreiros que têm trabalhado do nosso lado, o único propósito é que o reino de Deus avance, né? Para que um dia a gente possa estar na glória com o Senhor. Então, louvo a Deus nessa noite e parabenizo o nosso ministério. Deus em Cristo. Amo muito, né? E louvo a Deus e oro para que cada dia mais, né, o reino de Deus avance através de nós. Deus em cristianos. Parabéns, Deus abençoe. Em breve, numa grande festa, para a glória de Deus. Amém? Um beijo para todos. Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o pastor Ronaldo do Ministério Unção e Glória e quero desde já dar meus parabéns a você, Igreja Deus em Cristo. Parabéns pelos 37 anos. Há 37 anos atrás, Deus colocou no coração do pastor Valmor a fundação desse ministério e Deus confirmou através dos anos essa obra. Muito bom, parabéns, que Deus abençoe ricamente vocês. Quero agradecer ao pastor presidente, pastor Bispo Clécio e o Bispo Luiz, né, presidente e vice-presidente, que me convidaram para conversar um pouquinho com vocês. Eu quero falar um pouquinho da palavra com vocês. O Senhor Jesus disse assim para Pedro, Mateus 16, 18. E eu lhes digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aí Jesus diz assim para Pedro, e eu lhes darei a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Essa autoridade que Jesus deu para Pedro, todos nós sabemos que Jesus também deu para a igreja. Tá? Em Mateus capítulo 18, versículo 18, Jesus falando, olha, o que vocês em oração concordarem aqui na terra, eu e o Pai concordaremos no céu, e o que vocês não concordarem, o que vocês desligarem, nós também desligaremos no céu. O Senhor Deus deu isso para a igreja, é um predicado do Senhor Jesus para a igreja dele. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quero conversar com vocês sobre as promessas de Deus para a sua igreja. Paulo, quando ele escreveu para a igreja de Efésios, ele colocou alguns versículos muito importantes para nós. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Ele diz assim, em Efésios capítulo 1, versículo 16. Não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. São princípios importantes que toda igreja deveria entender, buscar e então, a partir do entendimento, começar a viver. Ele fala assim, olha, eu menciono vocês nas minhas orações, ponto básico, então, que toda igreja deve saber, todos nós sabemos, né? E para que os próximos anos que virão, onde nós sabemos que a iniquidade vai se multiplicar cada vez mais, que nós possamos estar sempre nos mencionando uns aos outros na oração. Toda vez que você for orar pelo teu irmão, quando você for orar pela sua família, procure não orar de maneira genérica, mas sempre mencionar, Deus abençoe o meu pastor, abençoe o meu bispo, abençoe o meu irmão e cite o nome dele, mencione a igreja, Deus em Cristo ao Senhor. Depois, aqueles irmãos que sabem, que você sabe que ele precisa de oração, mencione-os nominalmente a Deus em oração, porque certamente Deus vai ouvir a sua oração, porque é uma oração que Paulo fazia. Homens cheios do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo, eles são referência para a nossa fé. Paulo continua falando assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria. É uma coisa que temos que pedir para toda a igreja.
todos nós, eu, você, os diáconos, os cantores, os adoradores, os evangelistas, os pastores, esse Espírito deve estar sempre se movendo dentro da igreja. Ele fala assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria. Crentes sábios. Deus que pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus então que pega nós, que somos pequenos, imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de falhas, viemos mesmo debaixo de muita imperfeição aos pés do nosso Senhor. Ele nos escolheu assim. E para que nós, como disse o apóstolo Paulo, fôssemos revestidos do imortal. Essa sabedoria que Paulo está pedindo vem do trono de Deus para nós, pessoas que talvez entre os homens não sejamos tão sábias. Nós temos esse direito, nós temos esse dever de orar uns pelos outros. Ele também fala assim, não somente o espírito de sabedoria, o espírito de revelação. Para que as obras infrutuosas das trevas, meus amados, não fiquem escondido de diante de nós. Não fique escondido aos nossos olhos. Ele continua e complementa dizendo assim, no pleno conhecimento dele. Muitas das vezes, muitos de nós conhecemos tudo sobre as coisas que estão acontecendo nesse mundo, sobre enfermidades, sobre corrupção, sobre tiranias, sobre homens que não temem ao Senhor. Nós temos absoluto conhecimento e total domínio das informações de coisas ruins do que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, no Brasil, na nossa cidade. E muitas das vezes, por nos enchermos desse tipo de conhecimento, nós não temos o pleno conhecimento dele. E Paulo fala assim, eu peço a Deus. Se ele pede isso para Deus, é porque certamente isso é muito importante para a igreja. Todos nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos entender que Deus nos chamou para que nós fizéssemos uso dessa sabedoria que ele nos oferece. Sabedoria, revelação no pleno conhecimento dele. Você não pode abrir mão disso. Para que você tenha uma vida completa em Deus, para que você seja pronto para ir para a glória aos pés do nosso Senhor, você precisa ter uma plena capacidade de conhecimento dele. Então, se você puder, numere na sua vida esses 3 fatores muito importantes. Na verdade, são 2 que trazem o pleno conhecimento. Ele falou assim, o espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria, claro, não existe outra forma de você ser sábio, senão pedindo a Deus e buscando dentro da palavra. A fonte é o Senhor. E a sua palavra é tudo. E a Bíblia diz, Tiago fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Paulo orou pedindo para nós e nós devemos orar pedindo para Deus. Peça para Deus que Ele traga para você exatamente essa sabedoria, a capacidade de absorver e entender os pensamentos dEle e todas as coisas que tiverem ao seu redor, que você possa solucionar, que você possa resolver, que você possa trazer entendimento com a sabedoria dEle. E revelação. Claro que a revelação está falando de coisas espirituais, está falando das coisas que vêm do oculto, do sobrenatural, para que você possa, em Cristo Jesus, ter a habilidade para responder favoravelmente para a glória do Deus vivo e para a obra de Deus com sabedoria. Né? Você tem a revelação da parte de Deus e com sabedoria dentro da palavra você traz as soluções necessárias. Ele também diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos. Ele pediu para que os olhos do nosso coração, o nosso espírito, sejam iluminados, para que nós possamos conhecer a esperança para a qual Ele nos chamou. Claro que Ele está falando da volta do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos conhecer, que nós possamos entender. E ele fala assim, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, quando chegarmos lá no céu, na Nova Jerusalém. Versículo 19, ele diz, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aleluias! Que palavra tremenda, que revelação profunda essa para nós. A incomparável grandeza do seu poder que é derramado para nós, é para nós. Ele fala assim, ó, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Conosco quem? A igreja. Qual parte da igreja? Os que cremos. Ele está falando. Conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo está ligando todas essas palavras que você acabou de ouvir naquilo que você crê.
No que você crê? Como está a sua fé? Como você se coloca, Igreja do Senhor Jesus Cristo, para esse desafio de 2020, quando tem tantas coisas aí ruins acontecendo, você tem visto Deus cuidar de você. Deus tem cuidado dos seus filhos, como Ele sempre fez. E todo aquele que crê, assim será. Como eu gosto muito de falar para a minha igreja, Salmo 91 diz, se você fizer do Senhor a sua habitação, nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas isso é para os que creem. Crer é ter fé, é ter confiança no que você está ouvindo da parte de Deus. Fazer como Davi, como os grandes heróis da fé, como Abraão. Quando Deus disse, eu quero o seu filho, ele falou assim, eu levarei meu filho. Levarei ele, farei o holocausto se necessário for, mas eu descerei de lá, porque Deus disse que seria do meu filho a herança que eu teria de uma grande descendência. Então o que o autor aos Hebreus fala? Que ele tinha certeza que, ainda que fosse de volta dos mortos, era em Isaque que seria a descendência de Abraão, porque ele recebeu isso da parte de Deus. Você crê assim? Você crê assim nas promessas de Deus? Que a gloriosa herança, que esse glorioso poder está à disposição da igreja? Você e o seu irmão? Por isso temos que andar em unidade? Por isso que 2020, 21, 22 e quantos anos ainda nós estivermos aqui na Terra, nós precisamos aprender a andar em total sintonia com o nosso irmão, amando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, e como disse Paulo, que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, inundando os nossos corações, transformando o nosso caráter, nossa vida, o nosso modo de pensar e viver. Que seja assim. No versículo 20 ele coloca assim, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestes. Ele está falando do poder que ele deu para nós, os que creem. Versículo 21, ele coloca assim, esse poder que deu para Cristo, deixou ele muito acima de todo governo e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Presta atenção nessa frase, que eu acho ela tremenda, acho ela maravilhosa, acho essa frase espetacular. Eu gosto demais quando eu leio isso. A Bíblia diz que Deus colocou Jesus Cristo como o cabeça de todas as coisas. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo e o designou, o colocou, o nomeou, o elegeu como cabeça de todas as coisas. Para que Deus fez isso? Para a igreja. Está aqui, ó. Vou ler o versículo 22 de novo. Versão NVI. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Para você, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para você individualmente, mas principalmente para a coletividade, Deus em Cristo. Quanto mais unida essa igreja for, mais cheia dessa verdade ela será. Quanto mais nós orarmos uns pelos outros, quanto mais nós nos consagrarmos uns pelos outros, quanto mais nós amarmos uns aos outros, quanto mais nós nos perdoarmos uns aos outros, mais capacidade teremos de viver exatamente essas profundas promessas que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Ele nomeou todas as coisas. Deus o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Então a cabeça, o Senhor Jesus Cristo, ele nomeia, ele lidera e supervisiona e tem debaixo dos seus pés todas as coisas para que a igreja possa atuar. Você pode atuar em cima de qualquer desafio, toda e qualquer afronta e exército das trevas que se levantar contra a igreja do Senhor, ela tem que se curvar diante dessa autoridade, porque Cristo é o nosso cabeça e ele sujeitou todas as coisas para a igreja. Você está debaixo dessa promessa. Você está debaixo dessa provisão do Senhor Jesus Cristo. Pertence a você, igreja. Você pode orar pelos enfermos e eles serem curados. Você pode orar para Deus trazer libertação para o Brasil e o Brasil ser liberto. Sabemos, temos absoluta certeza que a tendência é cada vez as coisas piorarem mais. Claro que é, eu não estou negando isso porque o próprio Mestre Jesus disse, nós estamos caminhando para as dores de parto e viveremos momentos difíceis sobre esse planeta até o retorno da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas o que eu estou falando é que Deus tem provisão. Se Deus disse que essas coisas aconteceriam, ele deu para a igreja estar acima destas coisas.
Você está acima das enfermidades, você está acima dos principados, você está acima das potestades, você está por causa de Cristo Jesus. Não é mérito nosso. É porque Cristo se deixou nomear como cabeça da igreja que Deus instituiu. E Deus glorificou. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, em Isaías 53, diz assim, que ele olharia para a sua obra e ficaria satisfeito. Porque o que ele fez por nós é totalmente capaz de nos dar autoridade. Por isso ele disse lá para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra eu e contra você. No versículo 23, ele fala da igreja o seguinte, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu vou ler o 22 e o 23 para que você possa entender melhor. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. E ele continua falando, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Em toda e qualquer circunstância. O Senhor Jesus quer fazer essas coisas serem reais na nossa vida. Mas tudo está ligado naquilo que Paulo disse no meio do texto. Para aqueles que creem. Se você crê, parabéns. Você está pronto para viver. Você está pronto para experimentar. Você está pronto para ver as gloriosas promessas do Senhor alcançarem a sua vida. Desfrute-as. Simplesmente creia e viva. Simplesmente faça como o cego, quando ouvia o Senhor Jesus dizer, vê, a tua fé te salvou, ele simplesmente via. Quando o paralítico ouvia Jesus dizer, levanta e anda, ele simplesmente levantava. A Bíblia está falando que você está acima de todo principado e potestade, então esteja, meu amado. Simplesmente aceite e viva isso nos últimos tempos da igreja aqui na terra. Que o Senhor Deus possa colocar isso cada dia de maneira mais convicta no seu coração. Que a cada dia o Senhor Deus encha o seu coração com essas promessas. Que você possa olhar e dizer assim, eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho capacidade de viver essas coisas. Foi para mim que Deus colocou isso. Então quando você orar pela sua família, quando você orar pela salvação dos teus filhos, quando você orar pela salvação dos teus pais, quando você orar pela salvação dos teus familiares, quando você olhar para a promessa de Deus dizendo assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo o teu e a tua casa, você pode orar tendo na sua mente, no seu coração. Ore para Deus revelar isso para você. Ore para Deus revelar isso para a igreja do Brasil. Ore para Deus revelar isso para a sua igreja em toda a terra. Aqui no Ministério do Sonho e Glória, na Igreja de Deus em Cristo e toda e qualquer outra igreja que Deus nomeie ainda. De repente, hoje Deus está estabelecendo novos ministérios para ganhar outros tipos de pessoas, que toda essa igreja, com a visão que tiver, que elas possam ter exatamente o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Deus. Não importa se vai cantar baixinho, se vai cantar alto, se vai orar alto, se vai orar baixinho, se vai ser adoradora. Não importa qual é a visão, se vai ser uma igreja que vai viver mais adoração do que a palavra, se vai viver mais a oração, mas que seja na plenitude do conhecimento de Deus. Que em tudo que fizerem eles sejam apoiados na palavra, na adoração e na submissão ao Senhor nosso Deus. Com o espírito de sabedoria, com o espírito de revelação, e que dentro desse ministério, todos os fatores que a Bíblia diz, de apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e tantas outras coisas, né, que o Espírito Santo levantou para o ministério, eu não vou numerar todos para não ficar muito longo o vídeo, que isso possa se manifestar na igreja do Senhor Jesus. E estamos vivendo isso. Sabe, igreja, para terminar, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que seria nos últimos dias, os dias da plenitude de poder. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo a meia-noite, quando Deus virá buscar a sua noiva. Nós estamos vivendo o momento em que Cristo está para ouvir o Pai dizer, vá buscar o meu povo. Chegou a hora. Eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar conversando com uma igreja tão abençoada. Que responsabilidade. É para mim uma honra estar falando com vocês. E eu quero pedir ao nosso Deus, ao nosso Pai, que Ele nos abençoe e que Ele nos prepare para o arrebatamento da igreja e que Ele nos prepare para ganhar almas
nesses últimos dias, nesses últimos momentos, que tenha chegado o tempo do nosso despertar, igreja. E que nós possamos dar para Deus o melhor que nós já fizemos para Ele até hoje. Que os nossos corações, que a nossa vida, que a nossa alma esteja pronta para Ele. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pela honra de estar falando com esse ministério tão abençoado. Eu te agradeço, Pai, por esta palavra que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelos 37 anos dessa igreja. Que venham mais. E que esses anos que virão, Pai, que eles possam ser os melhores anos dessa igreja. Que eles possam viver, Senhor, então, como Paulo pediu, com o Espírito iluminado, com os olhos do Espírito iluminado, com o Espírito de sabedoria, com o Espírito de revelação, que haja conhecimento, que haja entendimento da Tua palavra, Senhor, que haja, Senhor, maturidade da Tua igreja aqui na terra, no nome de Jesus. E que essa igreja de Deus em Cristo possa estar vivendo com a palavra de Deus, habitando ricamente no meio deles, instruindo, enchendo-se do Espírito Santo, falando entre salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor e caminhando com autoridade. Pai, eu não vou pedir para o Senhor, eu vou agradecer, porque as portas do inferno não prevaleceram e nem prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus em Cristo é a tua igreja e eu sei que o Senhor tem a sustentado e a sustentará até o último dia. Traga, Senhor, cada dia mais desenvolvimento, crescimento, fortalecimento. Abençoe os líderes, abençoe os pastores, abençoe os bispos, os diáconos, os evangelistas e todos os cargos eclesiásticos que possam existir nessa igreja, Pai. Que eles sejam cada dia mais sábios. Que eles sejam cada dia mais cheios do Espírito Santo. Que a cada dia, Pai, a liderança da igreja seja como Pedro, sempre se importando em primeiro lugar com a palavra e com a oração. E que a cada dia essa igreja seja suprida com a tua palavra revelada através da boca dos teus servos. Senhor, traga total capacidade de desenvolver-se essa igreja, Pai, e que ela possa experimentar nos dias que ainda virão um crescimento ainda muito maior, muito mais potencial do que tem acontecido. Assim, Pai, humildemente eu encerro a minha oração e te agradeço, Pai, mais uma vez, por estar na tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e eu sei, Pai, que o Senhor tem planos muito maiores para a sua igreja aqui na terra, porque a tua palavra diz que a sua palavra, ela terá o conhecimento na terra sobre os homens, como as águas cobrem o mar. Então eu sei que o Senhor nos usará para isso, porque o Senhor é fiel. Use cada um dos teus servos, Pai. Traga-nos habilidade e sabedoria para isso, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, parabéns, igreja. Ricamente abençoados sejam vocês. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. Amém.